Se é para mudar, tira o meu nome da lista. Entendeu? 10%. E o último grupo, terrivelmente, são os semi-mortos. São os zumbis dentro da igreja. São os apáticos. Os que não querem absolutamente nada. Vem a hora que quer, se envolve quando quer, e olha lá, e são aquelas pessoas que você não pode contar para nada, nada. Você pode chamar Billy Graham para pregar aqui, trazer ele não se comove. Sabe quantos por cento? 75%. Aí eu falei, que isso, pastor? Tudo isso? Eu falei, exatamente isso. Eu preguei isso aqui numa igreja, estava falando dessa estatística. Aí um pastor visitante falou, pastor, vou me dar isso aqui porque eu estou vivendo isso na minha igreja. Agora, tem uma característica, esses fracos na fé. Já vou ir para a segunda parte para a gente terminar. Quais são as características desses fracos na fé? Primeira característica, sempre estão com dúvida. Será? Será que isso é verdade? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? É o crente de interrogação. Toda hora, isso aqui, não sei o que lá. Sempre na dúvida. Nunca vem com certeza. Estão sempre preocupados. Segunda característica, não é perseverante. Não é perseverante. Não se envolve nas coisas. Começa, para. Na obra de Deus, em qualquer coisa na sua vida, na sua mente, no sentido da igreja, do reino de Deus, essa pessoa, ela não continua. Você chega até ela continua no mesmo estágio, ela não muda, ela está no mesmo estágio, não há mudança nenhuma, nada. Aí tem a terceira, estão sempre com problemas, é o famoso crente matemático. Ai, um problema. E aí, irmão? Jesus, eu estou isso e aquilo outro. Não sei o que lá. Toda hora aquela hiena daquele desenho, Rádio Ramal, não sei o que, chega lá. E fica aquele lamento. Só coloca problema. Ai, eu estou gripado, estou doente, está assim, está aí, meu marido está assim, minha mãe está assim, meu avô está assim, a escola está assim. Só coloca isso. Lembra quando aquela mulher se encontrou com o servo de Eliseu e ele perguntou, está tudo bem na tua casa? Ela falou, meu filho morreu. Ela falou, está tudo bem. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente tem que estar contando nada. Tem outros que a gente vai compartilhar em oração. É diferente. Estou falando daqueles que vivem com problemas, mas isso é sempre. Você entra ano, sai ano, é os mesmos matemáticos que estão ali, a mesma coisa. Próxima característica, apresentam desculpas todo instante. Pastor, não deu por causa disso. Pastor, não deu porque era aquilo outro. Ele não justifica, ele apresenta desculpa. E as mais esfarrapadas possível, né? Eu estou falando isso dentro da igreja, irmãos. Porque a desculpa para a igreja, mas para o mundo não. Se tiver uma prainha, se tiver um cineminha, nada contra isso, não estou falando contra isso não. Mas isso, a prioridade está para a igreja, para as coisas de Deus, a gente sempre colocando desculpas. Outra coisa triste, acreditam nas fofocas. Olha, o pastor mesmo pregou semana passada, ele jogou uma indireta. É mesmo, meu Deus, não sei o que lá, e tal, e não sei o que lá, falou mal. É mesmo, aí a pessoa fica acreditando nas fofocas. No crente tamanduá, a linguinha lá longe, né? Aquela língua vai lá embaixo e tal, né? O crente fofoqueiro, que fica ali pegando fofoca de todo mundo e tal, acredita nessas coisas. Aí eu digo, mas minha irmã, você acreditou nisso, meu irmão? Pastor, mas sabe como é que é, né? Entendeu? São coisas que são, infelizmente, terríveis. E por último, aqui nessa característica, são pessoas que não buscam conhecimento das coisas de Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não estão buscando, estão sempre, né? Você entra a escola dominical, sai da escola dominical. Jesus morreu aonde, hein? Entendeu? Meu irmão, você tem 30 anos de igreja. Quantos eram os discípulos? 14?
Coisas simples, eu estou aqui aumentando aqui, né, ridicularizando também, que não sabe nada. Mas se você perguntar qual é o último capítulo da Avenida do Diabo, Avenida Brasil do Diabo, ele sabe. Aí a fulana vai matar a Beltrana, e não sei o que vai fazer, não sei o que lá, e não sei o que vai fazer isso. Sabe riqueza de detalhes, que talvez até o autor desconheça, mas sabe, entendeu? Por quê? Qual é a sua prioridade? Qual é o seu interesse? Não é isso. Agora, irmãos, Mateus 7, versos 16 a 20, Jesus disse que pelos frutos a gente conhece. E agora eu vou terminar com duas partes. Por que acontece isso com o fraco da fé? Por que uma pessoa está assim dentro da igreja? Por que é menino? Primeiro, irmãos, mal discipulado. Houve uma deformação no processo. Aquela pessoa que escuta aqui, escuta ali, escuta cá, escuta lá, ela não é sistemática, né? Ela não é sistemática. Eu falo muito isso em estudo bíblico, seminário, que às vezes o aluno vem, eu fico por conta quando o aluno me faz uma pergunta, eu digo, semana que vem eu vou te responder, semana que vem ele não vem, na outra semana ele não aparece. Aí eu estou de novo no assunto, ele pergunta, eu agora não vou mais responder, irmão, então venha para você responder. Vou eu responder para você, porque tudo bem, claro que tem casos a casos, né? Mas mal discipulado, essa pessoa não foi, há uma deformação, não teve um discipulado. Segundo, exemplos ruins. Como exemplos ruins? Essa pessoa seguiu modelos errados, viu irmãos joio fazendo coisa errada e ele repete, viu pessoas fazendo coisa errada, começa a fazer errado. Então, exemplos ruins, seguem exemplos ruins, então vai ficar fraco. Não tem discipulado correto, vai ficar fraco. Terceiro, adversidade. Por não ter tido um bom discipulado, lembra da semente onde ela caiu? Aí aparece doença, aparece perda, aparece morte, adversidade. Ela não tem preparo espiritual, ela não tem estrutura. Irmãos, eu não vou aqui ser leviano, mas eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui estariam dispostos a alguém te amarrar no tronco e você ser chicoteado por Jesus, por amor a Ele? Será que todos nós aqui estamos prontos para isso? Se você não estiver pronto para isso, se Jesus voltar agora, tu fica, eu fico, nós ficamos. Eu tenho que estar pronto para Jesus em todas as circunstâncias. Ó Deus. Em todas as circunstâncias, né? Decepções. A decepção por não ter aquela estrutura anteriormente. Aí a pessoa tem decepção com igreja. Aquela igreja lá só tem pilantra, aquela igreja lá só tem safado, desculpa a expressão aqui. Ou então com pessoas, aquele irmão ali é mó 71, aquele irmão. Aí o pastor um dia aqui numa escola dominical, estava falando daquelas, como é que as pessoas acreditam em 71. Aí chega um homem de Deus, conta uma história, será que é mesmo? Mas não abençoa, não faz nada. Aí chega um cara e diz, irmãos, olha a minha experiência, eu estava na rua pedindo a Deus uma bênção, passou um urubu, jogou um saquinho de dinheiro, ai meu Deus, era o que eu precisava. Um dia desse eu conto para vocês a história de um camarada que dava para escrever as 1001 noites, é conto. E o cara chega nas igrejas, leva não sei quanto, vai embora. E tal, como que Satanás utiliza dessas coisas e as pessoas acreditam muito, não estou dizendo todos não, acreditam em coisas que não tem nada a ver. Aí tem decepção, não é? Com pessoas e com outras coisas. E aí acredita dentro da igreja. Por quê? Não tem estrutura. Quantas decepções eu já tive com a igreja, com o pastor, com o irmão, com fulano de tal, e eu continuo, porque eu não estou na igreja por causa da igreja em si, organização, não é por causa de um homem, de pastor, é por causa de Cristo. Cristo jamais vai te decepcionar, jamais. O homem sim, mas Cristo não. Enquanto você coloca o seu foco em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, porque senão você vai ficar assim. E aí, finalizando essa parte, para a gente ir para outra e terminar, não houve um novo nascimento, é crente aborto, nasceu morto, ou crente cesariana artificial, não é parto da água do Espírito. Não é? Essa pessoa não houve conversão, não houve mudança. É claro que ela vai ter essas deficiências. Eu não estou aqui dizendo que você como cristão não vai enfrentar lutas, que você como cristão não vai enfrentar crises, né? Crises que você vai chegar assim, Senhor, tem misericórdia, dá vontade de desistir. Isso é normal, isso ocorre.
Isso é normal. A Bíblia mostra homens assim. Davi passou por isso, Asaf passou por isso, Elias passou por isso, mas não desistiram. Aí é a questão, não desistiram. Pedro passou, mas não desistiu. Eu estou falando daquelas pessoas que você observa que nunca teve novo nascimento. Aí como a gente faz então? 4 coisas. Recomeçar. Recomeçar. E aqui a gente vai terminar e orar. Recomeçar. Recomeçar como? Levando a pessoa a ter uma experiência viva com Deus. Glória a Deus. Gênesis 32, 28. Jacó, quando teve encontro com o Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, Deus mudou o seu nome, Deus mudou a sua feição física. Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda o teu caráter, Deus muda a sua fisionomia, Deus muda tudo em você, porque você teve uma experiência viva com Deus. Oh, glória. Não é um anjo que passou correndo, você deu um esbarrão em você, ai meu Deus, foi um anjo que barrou. Continua a mesma coisa, sai daqui, continua fofoqueiro, faz besteira. Porque se você tem um encontro com Deus verdadeiramente, a sua vida muda. Muda, não tem meio termo, muda. Com todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus, verdadeiramente foram mudadas. Segundo, levando essa pessoa a estudar e praticar a palavra. Levar a praticar a palavra. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória. Leve a pessoa a amar a palavra de Deus, a viver com a palavra, a estar com a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a gostar da palavra de Deus. Porque se isso não acontece na sua vida, você está naquele contexto que a gente falou ainda agora aqui. Não é nem fraco na fé, não sei nem quem é você. Se você não ama a palavra de Deus, se você não gosta das palavras de Deus, se você não se envolve, se você não quer defender a palavra de Deus, se você não se importa com as coisas de Deus. E por último, ainda tem mais 2. Mostrar bons exemplos. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pegue exemplo de pessoas. Pegue exemplo de pessoas do passado. Billy é uma pessoa considerada que não tem nenhum erro a nível assim de ministério. Pegue bons exemplos de homens e mulheres que fizeram as coisas de Deus. Pegue, não fique olhando para 7.1, não que vão para a camarada que engana, não. Pegue bons exemplos, leve essas pessoas a verem homens e mulheres comprometidos com Deus. E por último, eu quero ler esse versículo em Apocalipse 9:5. Apocalipse 9:5. 9:5. E o capítulo 2:5, perdão, 2:5, não é 9:5 não, 2:5. O 9 é outra coisa aqui que não vai dar tempo, mas o 9 vai ficar para lá. Apocalipse 2:5. Quem pode ler esse texto bem alto? Lembra-te. Pois de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar, do seu candeeiro, caso não te arrependas. É Jesus que está dizendo para a igreja: lembra-te, pois, onde caíste. Aonde você caiu? Aonde nós temos caído? Arrependa, volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Se você não se arrepender, Deus tira você da igreja. É Jesus que está falando. Ele tira, porque o salmista vai dizer que não vai ficar na casa de Deus aquele que usa de